Então, minha mãe nunca me enganou. Ela sempre, quando eu comecei a entender, ela sempre falou que eu era filha do coração. Nunca mentiu que a minha mãe era prima dela, enfim. Aí eu fui saber de realmente a verdade, porque eu nasci negra e ela não queria um filho negro. Eu vou falar eu, né, como filha adotiva. Minha mãe era o meu alicerce e eu era o alicerce dela. Então, acho que por isso eu não senti tanto acho que a entender que eu fui rejeitada. Eu parei na sexta série. Eu me via, sou a maior da sala no meio dos pequenininhos. Aquilo me aborrecia imensamente. Independente de eu ser era uma criança, mas eu era uma criança grande. E para mim, os outros já achavam que eu não tinha a idade que eu falava, porque eu sou muito alta, né? E aí eu falei, um dia eu falei pra minha mãe, não vou mais. Eu não aguento mais ir pra escola e os outros ficar rindo e falando, e eu no meio dos pequenininhos, só eu, não quero mais. Eu mesmo me sentia péssima e aquilo acabou comigo. Eu não sou de me arrepender de nada na minha vida. É muito difícil eu falar que eu me arrependo, mas da escola eu me arrependo. Me arrependo demais, assim, eu falo que quando eu parei, que eu era menina, eu não deveria ter parado. Por isso que quando eu tive meus filhos, eu falei, eles não vão parar de estudar. Eu me chamo Adriana Borges, tenho 50 anos de idade, moro aqui em Santo André. Fui casada por quase 20 anos, hoje sou divorciada. Sou mãe de 2 filhos adultos, né? Eu sou cuidadora de idosos e sou formada em tanatopraxia, que é a área pós-morte. Podcast Histórico Escolar. Aqui você ouve histórias de vida de quem está acostumado a escutar você, que dá aula na educação de jovens e adultos. Produção Universidade Federal Fluminense, UF, em parceria com a Rádio Tertúlia e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, com uso de recursos públicos para ações no âmbito do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA. Quando alguém morre, o tempo para quem fica parece sair do compasso. O telefone toca, parentes choram, é preciso lidar com a burocracia, correr atrás de documentos da pessoa que partiu. E vem uma avalanche de decisões que precisam ser tomadas justamente quando você tem pouca ou quase nenhuma condição emocional de decidir. Hospital, cartório, funerária, caixão, cemitério. Quem cuida disso? Quem assina a papelada? Quem que dá a notícia da morte para os outros? Enquanto a família tenta entender o que acabou de acontecer, do outro lado da cidade, alguém prepara o corpo de quem partiu para o último encontro com a família e com os amigos. Eu queria saber como se preparava o corpo. Quando eu falava, eu vou no velório, eu fico observando algumas situações e o que faz no corpo para que ele fique daquela forma? No IML, no hospital ou em uma sala silenciosa, profissionais trabalham para devolver um pouco de paz na imagem da pessoa que partiu. É uma corrida contra o tempo. Higienizar, recompor, vestir, maquiar. Um trabalho que lida com a morte, mas que tem tudo a ver com a vida de quem fica, a memória que vai permanecer. A área que a Adriana trabalha se chama tanatopraxia. É nesse momento delicado do luto que é feita a preparação de corpos para o velório e o sepultamento, incluindo a conservação e os cuidados estéticos.
vamos se dizer assim, se fosse um óbito que veio de hospital, que não foi para ml, nada, eu demoro lá uns 40 minutos, porque tem pouco líquido para tirar. Agora, quando vem de ml, aí já é mais de 1 hora para frente. Mas, a princípio, eu entrei porque eu era curiosa. Eu queria saber realmente como que o corpo era preparado, como que você... Às vezes a pessoa estava tão debilitada antes de falecer, e depois a pessoa estava, assim, bonitinha, mas aí eu falava, alguma coisa é feito. O que que é? E aí, quando eu entrei, e aí eu comecei a passar pelos estágios, aí eu fui começando a entender o que era feito. E aí foi mágico. Os procedimentos ajudam a disfarçar alguns sinais, como diminuir inchaço ou até reconstruir partes do corpo. Enquanto a gente produzia esse podcast, eu ouvi de uma amiga o quanto ela era grata por existirem profissionais assim. Ela me contou que, sem esse trabalho, ela não teria conseguido se despedir de um familiar. Eles chegaram a cogitar que o caixão fosse lacrado. Mas, graças a esse cuidado, o corpo pôde ser preparado e todos tiveram a chance de dizer o último adeus. E isso não é pouca coisa. Para Adriana, além da técnica, tem uma conexão entre o trabalho e o luto das famílias. De alguma forma, ela sabe que pode dar um pouco de conforto naquele momento de dor. Então, quando eu ia fazer qualquer corpo, eu me dava o meu melhor. Porque eu sabia que a família, mesmo sofrendo, ela teria que ver um aspecto melhor. E aí eu pensava, eu vou fazer com todo respeito e zelo, como se fosse para mim e para a família. A Adriana, ela perdeu a mãe biológica, a mãe adotiva e a filha aos 9 meses de gestação. Algumas vezes, o próprio trabalho obriga ela a reviver essas feridas. Hoje, a Adriana é cuidadora de idosos e trabalha como freelancer na área. A jornada é exaustiva e muitas vezes virando noite. Antes de desenvolver empatia pela dor de outras famílias, a Adriana precisou atravessar e superar as próprias perdas. Ela nasceu no Sergipe e, ainda com poucos meses de vida, ela foi adotada por Maria Renildes. Foi assim que ela chegou a Santo André, a cidade onde ela vive até hoje, na região metropolitana de São Paulo. Eu e minha mãe adotiva, a gente sempre teve uma ligação que ninguém acreditava que eu era adotiva. Porque eu e ela criou um vínculo tão imenso que o povo falava, tem certeza que ela é adotada? Então, quando ela começou a ficar doente, que ela teve um câncer na língua, foi um sofrimento, assim, foi 1 ano e meio lutando e fazendo acontecer, e aquela minha vida virou de cabeça para baixo. Aí nós descobrimos um câncer nela, corremos contra o tempo, consegui ainda fazer a cirurgia da primeira etapa. Logo que ela ficou bem, eu tive 2 AVC. Em meio a tudo isso, a Adriana ainda precisou lidar com cobranças dolorosas dentro da família. E os filhos dela jogou a responsabilidade para mim, porque ela já morava comigo. Aí um dia meu irmão adotivo falou assim, a mãe tirou você do lixo, você que tem que cuidar dela. A dona Maria Renildes, mãe adotiva da Adriana, ela saiu do Nordeste ainda jovem, com 19 anos. Em São Paulo, ela construiu uma nova vida. Com o fim do primeiro casamento, a dona Maria fazia de tudo para cuidar dos 4 filhos. Foi nessa época que ela conheceu o pai da Adriana, e foi ali que a história das duas começou a ser escrita. Aí foi quando ela conheceu meu pai, que é meu pai adotivo. Ele não podia ter filhos e ele queria ter um filho. E aí foi quando ela ficou sabendo que minha mãe lá de Sergipe iria dar a criança, que no caso as 2 são primas. E aí ela falou, então vamos lá. Ela foi para Sergipe, meu pai não, mas ela foi. E lá elas conversaram, se acertaram, minhas 2 mães se acertaram. E ela acabou falando, então tá, se for para eu ter que dar para uma pessoa estranha, eu vou dar para uma pessoa que eu conheço.
Minha mãe ainda biológica estava grávida de mim quando a minha mãe adotiva foi para lá. E aí a minha mãe precisou voltar para cá, para São Paulo. E aí quando eu nasci lá, e minha avó adotiva me trouxe. Criada com muito amor pela Dona Maria, a Adriana não se sentiu rejeitada na infância. Mas quando ela se tornou mãe, ela precisou entender a própria história. Ela carregava uma pergunta silenciosa. Por que a mãe biológica não quis ficar com ela? E a resposta foi dura. Eu conversei com a minha tia. Ela falou, quando você nasceu, a sua mãe ainda tinha uma ilusão que você ia nascer de pele clara. E aí quando ela viu você, ela olhou assim e falou assim, nossa, mas é muito preta. A dona Eleusina, mãe biológica da Adriana, também ficou doente. E a Adriana cuidou dessa mãe. Nas linhas dos históricos escolares, não cabem a complexidade da vida toda de um estudante. Quais são os porquês das notas baixas, das faltas, dos longos intervalos entre uma série e outra, dos atrasos, da timidez e das agitações em sala de aula. A minha mãe adotiva, ela sempre era muito de mudar de casas, porque pagava aluguel, enfim. E eu mudava de escolas. Na adolescência, a Adriana parou de estudar. Com 49 anos, a Adriana decidiu continuar a escrever o histórico escolar dela. Ela voltou a cursar a 6ª série e redescobriu o prazer de aprender. E aí eu fui lá no EJA e me matriculei. Eu falei, quer saber de uma coisa? Agora vamos embora. Aí eu falei, assim, são pessoas que você conhece com vivências diferentes, né? E aí você começa a olhar e fala assim, não é só eu. Tinha gente muito mais velha que eu, falava, não, peraí, vamos lá. Que é isso? Aí eu comecei a gostar. Se fosse só a idade, mas para voltar para a sala de aula, o que poucos sabiam é que a Adriana tinha recomeçado muitas e muitas vezes, com e sem o apoio de outras pessoas. E os professores se dedicavam imensamente. Às vezes eles davam 3, 4 aulas, as mesmas aulas, frisava bem naquele ponto, até a pessoa falar assim, professor, eu entendi, né? Então, assim, essa dedicação, a paciência. Porque, gente, você, na cabeça da gente, que já passou dos 50, cara. A Adriana agora quer prestar o Enseja, fazer o ensino médio e chegar à faculdade de psicologia. Eu voltei para estudar porque eu falei, chegou meu momento. Nunca é tarde para nada, eu sempre pensei dessa forma. E um dia eu falei para os meus filhos que um dia eu ia voltar a estudar porque eu queria fazer psicologia. E meus filhos sempre me dando força. Eu falei, não, mas primeiro eu vou criar eles porque não vai ter como, não ia encaixar o negócio. Aí, agora com eles adultos, cada um, eu falei, agora eu vou. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Histórico Escolar, que integra o conjunto de materiais do curso Juventude na EJA, voltado a professores da educação de jovens e adultos. Este podcast foi produzido pela Universidade Federal Fluminense em parceria com a produtora Rádio Tertúlia e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A concepção e coordenação da temporada contou com Ana Karina Brenner, Paulo Carrano, Rafael Willer e Elionaldo Julião, além de Anelise Moreira e Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. Este episódio tem apresentação, produção, pesquisa e roteiro de Anelise Moreira, direção criativa, edição, montagem e sonorização de Beatriz Pasqualino, que colabora no desenho de som junto de Anelise Moreira. Rafael Garcia fez apoio de locução e também participa da produção do podcast. Este material foi produzido com recursos públicos descentralizados pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, SECAD, do Ministério da Educação, para a Universidade Federal Fluminense, por meio do termo de transferência direta, TED, número 14367 de 2024. A iniciativa integra as ações de formação de professores para a docência na EJA, desenvolvidas no âmbito do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA, instituído pelo Decreto número 12048, de 5 de junho de 2024.